Pessoal, eu sou o Amaral, especialista em Sampaco no Brasil. Para alguns de vocês que não me conhecem, o meu objetivo principal é ajudar as pessoas portadoras dessa condição a encontrar a correção disto e também buscar uma melhor qualidade de vida para si. É uma explicação importante aqui para vocês. Ao longo desses últimos anos, uma quantidade aí por volta de 5.000 pessoas me procuraram pedindo ajuda. São muitas pessoas. E eu sou apenas um e não tenho tempo hábil que eu possa orientar. São pessoas que chegam até mim com depressão forte, desejo suicida, querendo dar cabo da própria vida. É muito complicado. E dentre essas alternativas eu encontrei em gravar um DVD, que é esse DVD com 1 hora de duração, e mais um livro de uma maneira direta, clara, onde não há quebra de sílabas nas palavras e que as páginas não sejam muito sobrecarregadas de informações, pois que o Sampaco ele tem uma dificuldade de foco. E por ele ter dificuldade de foco e concentração, eu tenho que fazer de tal maneira que facilite a vida dele. Então eu queria passar para vocês que a melhor forma de vocês obterem resultados desse livro e desse DVD é, primeiro, assistir o DVD de forma correta, do princípio ao fim. Não pulem etapas no início, assista ele todo, entenda ele todo. Feito isso, procurem ler o livro de maneira direta, página por página. A primeira vez deve ser feito página por página. Não pule página, não avance com curiosidade, não vai te ajudar. Após isso, você deverá, pelo menos na fase inicial, uma vez por semana, deve ouvir esse DVD, se possível, completo. Se não puder, veja 30 minutos, depois mais 30 e feche 1 hora. E o livro, você vai, após a primeira leitura completa, aí sim, você começa a ver os assuntos que mais lhe interessam, pelo índice, ou direto nas páginas que você marcou com o papel, faça suas anotações, e eu estarei sempre disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Sampaco, afinal que bicho é esse? É a falta de foco principal, a presença de medos desnecessários e algumas crenças prejudiciais. O grande problema do Sampaco é que você não vai lidar com um inimigo palpável, você não vai estar pegando nesse inimigo. Ele vai estar alojado em sua mente, tanto a consciente quanto a inconsciente. E é lá onde você vai ter que buscar essa correção, através de exercícios, através de práticas, até você conseguir seu objetivo final, que é melhorar sua concentração e seu foco, diminuir esses medos desnecessários e buscar levar uma vida plena e feliz. Dentre as muitas perguntas que me têm sido feitas, uma delas é a seguinte: Sampaco é maldição? Felizmente não, Sampaco não é maldição. Ela não tem nenhuma ligação com signo, com hora e tipo de parto em que se nasceu, enfim, nada que caracterize como maldição. Até esse momento, nada provado que seja uma maldição. Sampaco é uma doença? Não. Felizmente não é uma doença. Podem ficar tranquilos. Porém, ele favorece inúmeras doenças, tais como o câncer, a leucemia, a asma, as viroses, dores no corpo e muitas outras delas. Por isso, vocês devem estar atentos para corrigir. Quem tem essa condição, o portador dessa condição, não deve brincar nem fazer pouco caso disso, pois a sua vida poderá se tornar um inferno. Sampaco, isso é hereditário? Existe um aspecto muito importante nessa questão a ser considerado. Filhos de pais sampacos poderão também desenvolver as características Sampaco. Porém, se essas mesmas crianças forem criadas por um casal de mente firme e olhar firme, eles poderão viver sua vida tranquilamente sem despertar e aparecer nenhuma condição do Sampaco nesses elementos. Todo mundo que se acidenta é Sampaco? Essa pergunta é importante. Não, todo mundo que se acidenta não é Sampaco. Porém, o percentual é muito grande em relação às pessoas não portadoras desse olhar. Eu calculo entre 75% e 80%
em cada 1.000 acidentes, vamos ter 750 a 800 envolvidos que sejam portadores do olhar Sampaco. Os outros, certamente que não, embora eles possam também ter a mente Sampaco. Existe mente Sampaco sem o olhar e vice-versa? Existe. Um portador pode ter apenas o olhar e a mente não ser Sampaco. O vice-versa também é verdadeiro. O importante é ter a noção exata da sua condição para que haja o cuidado. Se ele tem o olhar e a mente Sampaco, aí o grau de risco é muito grande. Se ele tem a mente Sampaco sem o olhar, ele continua em risco menor um pouco. Se ele tem o olhar Sampaco e a mente não é Sampaco, não há muito o que se preocupar. Mas é sempre bom corrigir o olhar, porque num futuro esse olhar pode avançar para uma condição de mente Sampaco. E aí a coisa fica mais complicada. Não vale a pena seguir nessa direção se você pode cuidar antes. Como eu tomei conhecimento disso? Em 1963, em 22 de novembro, o presidente Kennedy foi assassinado. E após um mês ou dois, eu acredito aí que pelo mês de dezembro, no máximo janeiro de 64, eu, numa revista da época, era o Cruzeiro, a Manchete ou a Fatos e Fotos. Eu estava folheando normalmente a revista quando me deparei com esse assunto dizendo Sampaco assassinado em Dallas, na 2ª Avenida. Eu fui ler a matéria, achei interessante e eu tinha apenas 17 anos nessa época. Aquilo me chamou a atenção de alguma maneira, mas na hora ficou por ali. O tempo foi passando e eu fui vendo alguns acontecimentos que me fizeram retornar àquela leitura. E a partir daí eu fui analisando casos e vi que aquilo era uma verdade irrefutável. Foi assim que eu conheci esse assunto. Sampaco e TDAH são uma só coisa? Para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Existe também o DDA, que é uma outra sigla, distúrbio de déficit de atenção. Essa pergunta é extremamente importante e eu peço que vocês tenham atenção. Eu sei que muitas pessoas me questionam, poxa, o Amaral fala muito em Sampaco e a pessoa se machuca, se acidenta, será que ela não é apenas hiperativa e é portadora disso? E geralmente saem até de fazer um acompanhamento comigo e procuram um psicólogo, natural isso, seus terapeutas, muito bom. Se conseguem resultados lá, não tem por que voltar para mim. Se vê que não consegue, volte que eu vou conseguir. Então, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, a condição do olhar Sampaco não é o olho que vai te fazer problema nenhum. O olho apenas demonstra o que se passa na sua mente. Na sua mente, sim, aí está o problema. E aí você vai ter a hiperatividade ou não, o distúrbio de atenção ou não, fora outras tantas coisas, como o problema de acidente que vocês já sabem, aqueles que me acompanham têm ouvido de mim a respeito disso. O importante não é se vocês vão fazer um acompanhamento comigo ou com o seu terapeuta ou com o seu psicólogo ou até isso aí avançando um pouco com o seu psiquiatra. O critério é de cada um de vocês. O importante para mim não é que eu te apresente resultados na sua vida, é que você tenha resultados na sua vida, seja da melhor forma para você. Mas fique atento, não confunda as coisas e não brinque com isso. Você poderá passar por momentos muito desagradáveis e você pode evitá-los. O que a presença dessa condição pode causar na vida de uma pessoa? Olha, muitas coisas. Ela pode influir na tua vida afetiva, na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida em relação a acidentes, a derrubar objetos, a machucar-se constantemente, a você não levar uma vida com confiança, sempre com medo, síndromes, tipo síndrome do pânico e muitas outras. Eu apenas estou citando as principais, mas existem outras que vocês devem ficar atentos e que eu vou descrevê-las no conteúdo do livro. O Sampaco desaparece totalmente após a prática dos exercícios apropriados para isso? Sim e não.
Se você fala do olhar, o olhar poderá ser corrigido quase a 100% de estabilidade da íris. A mente vai depender de muitas coisas e dificilmente um portador dessa condição vai atingir uma correção de 100%. Mas é muito difícil mesmo, é uma luta que você vai ter até o fim da sua vida. Não com desespero, não com estresse, mas atenção sim. O Sampaco, infelizmente, ele não desaparece de nós. Ele vai continuar, ele esteve em nossa mente, está e vai continuar. Então, os exercícios vão corrigir muito bem, mas não espere 100%, porque um belo dia você pode ter uma desagradável surpresa. Esse Amaral que está aqui falando com vocês, que ensino a muitos, oriento a muitos, eu tenho tido surpresas na minha caminhada. E olha que pelo tempo que eu já lido com isso, não era mais para ter. E por esse motivo eu dou certeza a vocês que, infelizmente, ele não sai facilmente da gente, como eu já disse, a 100%. Não espere isso para você não se decepcionar. Mas uma coisa você deve estar certo, a qualidade de vida que você vai ter praticando os exercícios e fazendo a correção é maravilhoso. É como se você saísse do inferno para o céu. O que o Sampaco tem a ver com a depressão? É preciso um certo cuidado nessa resposta pelo seguinte. A depressão é uma das maiores tragédias da vida moderna. O ser humano que tem isso, ele sofre muito. Os tratamentos são sempre complicados, envolvendo medicações muito fortes, envolvendo preocupação dos familiares. Então vejam o seguinte, se o cidadão tem depressão e tem o olhar Sampaco, e eu lhes diria que 80% dos depressivos, eles terão o olhar ou a mente do que eu chamo Sampaco. Então eu lhe digo o seguinte, consigo cuidar, consigo melhorar essa condição, desde quando a pessoa queira melhorar, eu só ajudo a quem quer ser ajudado, não há outra hipótese de que eu vá ajudar alguém que dificulte qualquer ação minha no diálogo com ele. Mas se ele quiser, pode apostar que ele vai melhorar. Mas é preciso que ele queira. E não é uma simples lavagem cerebral, hipnotismo, nada. Ele apenas vai compreender. É o que Jesus diz no seu Evangelho: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No momento em que você entende, você passa a cuidar. E se você cuida, você vai conseguir melhorar essa depressão. Não é uma coisa simples, eu sei que não. Principalmente se a pessoa está sob o uso de alguns barbitúricos, algumas drogas, algumas substâncias que dominam a sua mente para cuidados e tratamento. Me dificulta bastante. Eu não gosto de fazer acompanhamento com pessoas que estão usando medicações. E como eu não sou médico, que é bom deixar bem claro isso, o seu médico é o seu melhor amigo, é quem deve cuidar de você se você é depressivo. Se você quer fazer um acompanhamento comigo, a responsabilidade é sua e minha. Eu vou te atender, vou te acompanhar e os resultados são sempre bons. Eu tenho tirado muitas pessoas de desejo suicida, não são poucas não, são muitas. E elas estão aí vivas, se quiserem dar os depoimentos, eu não obrigo a ninguém, mas eu as conheço e sei que muitas chegaram até mim dizendo, a vida para mim não faz mais sentido, e hoje estão levando uma vida maravilhosa, em paz. Elas podem cair, porque não fizeram o acompanhamento todo, fizeram apenas um bate-papo, um diálogo, que já ajudou bastante a elas prosseguirem com uma vida melhor. E é bom até alertar essas pessoas que chegaram até mim, me procuraram, me dizendo, Amaral, a vida não faz sentido. Beleza, eu entendo a pessoa, mas ela não fez o acompanhamento total. Então, se ela cair lá na frente, a responsabilidade não é minha. Ela que não teve o cuidado total para isso. O Sampaco pode influir quanto ao desejo suicida? Sim. O portador do olhar Sampaco, ele via de regra é uma pessoa com características sonhadoras, sai um pouco da realidade. E uma das coisas que leva o suicida a praticar o ato é o fato dele não ter bem os pés no chão. Então, quando algo não lhe é satisfatório,
e às vezes ele até aumenta a situação para que não seja, ele pode dar cabo da sua vida. Seja por uma perda financeira, uma perda afetiva, uma perda de um sonho não realizado, já que a mente dele é uma mente um tanto sonhadora, ele pode sim dar cabo da vida. Porém, se ele cuidar a tempo, com certeza os objetivos mudam, a situação dele muda, a firmeza dele muda, ele passa a agir a fé, o medo desaparece da vida dele, a fragilidade desaparece da vida dele, mas é preciso que ele queira. Lembrem-se, eu só ajudo a quem quer ser ajudado. E só muda de vida quem tem o objetivo de mudar e querer mudar. Se ele bota na cabeça que ele vai se suicidar, que vai se suicidar e não quer mudar, só Deus se descer do céu para mudar esse cidadão. Mas se ele ao menos disser, eu quero mudar, e dentro do seu coração for uma palavra firme de quem realmente quer, com certeza ele vai mudar. O Sampaco pode favorecer o uso de drogas e álcool? Sim, pode. Devido à mesma condição de sonhador, de instabilidade emocional, de fragilidade no pensamento, e essa mente Sampaco facilmente ela embarca no mundo da droga e do álcool, porque eles são pessoas inseguras. O Sampaco, de um modo geral, é inseguro. E quem é inseguro tem a tendência a esconder-se ou na barra do saia da mamãe e do papai, ou então vai se esconder atrás de uma substância forte, como uma droga ou o álcool. E naquele momento que ele está sobre aquele efeito, ele está esfuziante, todo feliz, todo alegre. Passado o efeito, as depressões vêm e a coisa se complica mais. Então, o Sampaco, ele favorece sim ao uso de drogas e álcool, que também pode ser corrigido. O Sampaco tem a ver com a condição cultural e financeira do indivíduo? Não, independe. Você pode ter um morador do gueto ou morador do cobertura melhor daquela cidade, isso não importa. O poder, a fama, a riqueza, nada disso protege o cidadão dessa condição. Por questões de direitos à imagem, eu não vou citar nomes aqui nesse momento, mas os senhores podem verificar aí ao longo da história, presidentes, princesas, lutadores, muitos e muitos deles, eu lhes diria que a guerra de 1914, ela foi começada por um Sampaco que matou um outro Sampaco, que era bastante poderoso na época. Então, com certeza, independe da condição financeira, cultura, etc. Como saber se uma pessoa é Sampaco? Num primeiro momento, pela verificação dos olhos. Num segundo momento, responder às perguntas que eu faço. Hoje são 24 perguntas ao total para mulheres, para homem 22. Com essas perguntas e uma análise do movimento do rosto, corpo, voz, eu consigo detectar com segurança o grau de Sampaco desta pessoa. O que significa a palavra Sampaco e qual sua origem? Sampaco significa 3 brancos no olho, sendo 2 laterais e um embaixo ou em cima. Ainda existe um olhar graudão assim, ó, que ele pode ter branco, branco e branco e branco. Mas o padrão é Sampaco, 3 lados brancos no olho. Agora, quanto à origem, é japonesa. A pronúncia correta é Sampaco. A palavra é paroxítona. Algumas pessoas dizem Sampaku. Não é. Ela é Sampaco. Origem oriental. Essa pergunta é de extrema importância. Ao tomar conhecimento que sou Sampaco, muda alguma coisa na minha vida? Muda sim. Eu vou contar para vocês um caso concreto. Um cidadão, ele tomou 8 quedas durante o ano. E ele jamais imaginou, achou que era talvez uma coisa normal, um azar, alguma coisa assim. E num certo dia eu o encontrei, olhando nos seus olhos, vi que ele era um Sampaco em alto grau. Cuidadosamente, perguntei a ele se ele já havia
tomado algum tombo grave, alguma coisa, ele olhou nos meus olhos e disse: não, foram muitos. Fiquei assim curioso e depois conversamos melhor e ele me explicou que só num dia ele caiu 2 vezes. Ele interessou-se pelo assunto, começou a me questionar de algumas coisas, nós trocamos algumas palavras e creiam os senhores, a partir daí ele não voltou mais a cair nos anos seguintes, porque ele conscientizou-se que não tinha uma atenção devida para pilotar um veículo de grande responsabilidade. Passou a focar melhor, a cuidar-se melhor, e o resultado é fantástico. Então, inegavelmente, o fato dele ter tomado conhecimento de que o Sampaco existe, que ele era um Sampaco, já fez uma mudança total na vida dele. Então, a resposta é sim. Porém, não é o suficiente para resolver tudo de vez. Vai depender de exercícios, o espelho, regressão, vai tudo certinho, como eu explico aqui para vocês no DVD e no livro. Mas a melhora é fantástica, parece um passe de mágica. O fato dele tomar conhecimento já é suficiente para uma grande mudança. Eu digo mais aos senhores, eu tenho acompanhado na mídia alguns artistas, algumas pessoas famosas, que após a minha apresentação em programas de televisão, elas me acompanharam no Instagram e Facebook e com certeza mudaram as suas vidas em função de muita coisa que ouviram ali. Às vezes nem chegaram a falar comigo, mas prestaram atenção às coisas que foram ditas nas redes sociais, nas minhas postagens de Facebook, falando sobre o ódio, que o ódio não pode continuar na vida de uma pessoa, falando de várias outras coisas, e os resultados são maravilhosos. Eu fico feliz por essas pessoas. Seria interessante que elas cuidem, não confiem só pelo fato de saber que são Sampaco e que o Sampaco existe. Isso não é suficiente para uma correção quase a 100%. Voltando a lembrar que Sampaco não se corrige a 100%, mas 95% já dá uma qualidade de vida maravilhosa. Uma outra pergunta interessante: elevar o queixo e olhando na direção reta resolve esse problema? Vejam bem, o problema do Sampaco, ele não está no olho, o olho é a apresentação. O problema está nessa caixa aqui em cima. É nela onde está o problema. Então você pode botar o olho para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não vai resolver o teu problema. Você tem que compreender, passar pelo processo de compreensão por inteiro, para depois entrar na ação. Então não adianta mudança de posição de olho, fechar olho, abrir olho. Isso não corrige Sampaco. O que corrige é você, claro, o exercício para firmar o olhar, ele vai te ajudar na correção, mas desde quando ele vai firmar junto com a mente. O problema final está na mente, não nos olhos. Lembre-se bem disto. Fazer o exercício do espelho apenas uma vez já é suficiente? Não, de jeito algum. O espelho é uma prática para ser feita no mínimo 3 vezes por semana na fase inicial. Durante o primeiro mês, 3 vezes sem faltar. No segundo mês, você pode descer para 2 vezes. E no terceiro, você pode fazer 1 vez apenas por semana durante esse mês, o terceiro mês. E aí, você vai ver onde está o seu foco. Se ele chegou para um lugar, se a sua mente equilibrou, você reduz isso. Ao invés de fazer 1 vez por semana, faça 2 vezes por mês. O tempo e os resultados é quem vão determinar isso. Não se apresse. A pressa nessa hora pode ser inimiga da perfeição. Não é apenas com uma única vez que você vai resolver isso. Até porque o espelho é dividido em 2 partes, conforme você vê mais atrás aí no DVD, na hora que fala do espelho. Você tem que ter a parte direta de olhar e depois a parte prática de conversar com você mesmo. Só assim vai funcionar bem. Devo fazer uma selfie antes de começar os exercícios para ver os resultados daqui a alguns meses? Sim, é bem interessante. Você tira uma selfie antes de começar os exercícios do espelho e os outros, e daqui a 2 meses, 3 meses, você faz outro selfie e compare as 2 fotos. É interessantíssimo. Esse acompanhamento é um acompanhamento que vai te dar uma noção da sua firmeza de olhar, o que está mudando em você e vai ser muito útil. Faça isso. Por que que eu sou Sampaco e o meu irmão
Não é. É complicado, hein? Mesmo o irmão gêmeo, ele não tem a obrigação de ser Sampaco. O Sampaco não é hereditário. Já foi dito isso, ele não é hereditário. Mas ele pode, por uma questão de ambiente que você viva, um pode puxar o Sampaco do outro, sim, pai para filho, irmão com irmão. Mas não é obrigatório isso. Por essa razão, você é Sampaco e o seu irmão não é. Uma pessoa pode estar Sampaco hoje, daqui a 2 anos não mais. Mas daí a mais 5, ela volta a estar com a condição do Sampaco presente nela. E por aí vai. Isso é possível? Olha, essa pergunta, ela se desenvolve de uma forma bem interessante. O Sampaco, ele nunca deixará de ser Sampaco. Ele vai morrer com essa condição. Não tem outra forma. A mente dele é comprometida desse jeito. Não tem milagre, não tem dízimo, não tem nada que tire isso da mente dele. A mente Sampaco, pela experiência que eu tenho com esse assunto, um conhecimento de muitos anos, e esses últimos anos estudando isso com muito afinco, eu posso dizer aos senhores, a mente Sampaco, ela não corrige a 100%. Então, ele pode hoje ter um Sampaco bastante elevado. Fez algumas correções, os tempos mudaram, a mente dele se firmou, mesmo sem tomar conhecimento de mim. Ele pode ter até evoluído para uma condição menos Sampaco daqui a 2 anos. Mas daí a 5 volta, porque a mente dele terá sempre essa instabilidade Sampaco. Isso pode ocorrer. Não é um caso comum. Como se diz, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Sampaco, sempre Sampaco. Então eu recomendo, façam suas correções, façam seus exercícios, não brinquem com isso. Façam o dever de casa certinho, que aí sim você vai ter qualidade de vida até o fim dos seus dias. Um casal Sampaco pode se dar bem? Pode sim. Podem ter uma vida maravilhosa. Eles vão ter características similares, são sonhadores, o amor para eles é uma prioridade. Enfim, poderão ter uma convivência bem agradável. Porém, como os dois são Sampacos, as possibilidades de pensarem negativamente dobra. As possibilidades de acidente dobra. As possibilidades de dificuldade financeira dobra. Então, há realmente um risco. Seria interessante que os dois buscassem correção o quanto antes. Se não tiverem conhecimento do assunto, vão ficar à mercê da chamada Madame Sorte ou da bondade divina. Mas eles poderão sim ter problemas, como também poderão ser bem-sucedidos em função de uma caminhada equilibrada em termos de igualdade de pensamentos. Serem carinhosos um com o outro, mas existe sempre um risco grande. Eu não arriscaria dizer que eles não terão problemas. Poderão sim ter problemas graves. Melhor cuidar, melhor corrigir. A fé de um portador do Sampaco é suficiente para corrigir sua condição? Não, não. A fé é extremamente importante em todos os momentos de nossa vida, seja ela a fé religiosa, a fé divina, enfim, até a fé em si mesmo. Cada um tem a sua fé de acordo com a sua crença. Agora, corrigir Sampaco não é um simples caso de fé, é um caso de compreensão. Tem que compreender todo o mecanismo de funcionamento dessa mente. Essa mente não vai conseguir viver 24 horas por dia com a fé viva, e vira, mexe, ele vai tombar, ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai ter problemas, vai ter falta de foco. Então eu recomendo o seguinte, tenha muita fé, mas faça a correção, faça o passo a passo certinho. Aí sim, a sua fé vai ser perfeita. Mas apenas a fé não é suficiente para corrigir a sua condição. Você é responsável para isso. Corrigir a mente não é a simples correção de um dever de casa. É preciso vários exercícios e técnicas para que você atinja a compreensão do seu inconsciente, para buscar fatos que têm te prejudicado no decorrer da sua trajetória de vida, para que você possa, então, tratar de entrar na fase da correção. Eu vou tentar ajudar vocês aqui. Esse exercício é um exercício parecido com uma regressão, mas não é uma hipnose. Deixar bem claro que isso não é uma hipnose. Vocês vão tentar regredir da idade que tem hoje, voltando ano a ano para trás
identificando todos os pontos que possam ter prejudicado a sua caminhada e, se possível, volte até o útero da sua mãe. Isso não é uma tarefa das mais fáceis, mas estudiosos dizem que é possível. Se você chegar lá, melhor ainda. Mas eu vou te dar as explicações.